Olá para você que está chegando aqui pelas nossas redes sociais, eu sou o Fernando Calisto e esse é o Petcast, o podcast do Jornal Verdade voltado para a área animal. E hoje mais uma vez recebendo comigo minha parceira, minha dama do Petcast, minha companheira de trabalho, ela, Maísa Caluf. Maísa, é um prazer mais uma vez, como sempre, receber você aqui no programa, seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer como sempre é todo meu, sempre feliz de estar aqui contribuindo, né, com informações para a população, tentando ajudar um pouquinho essa causa tão importante e que está diretamente ligada com outras áreas da sociedade, saúde pública, assistência social, economia, segurança pública. E hoje nós temos duas pessoas aqui da minha mais elevada estima, que fazem um trabalho muito importante na segurança pública. E nós estamos recebendo a doutora Juliana Paiva, delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Franca e de Batatais, e o doutor Vanir da Silveira, delegado da Seccional de Franca. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado para ter mais uma oportunidade, uma chance de falar sobre a polícia, sobre a nossa função, né? Uma função que às vezes as pessoas não veem e não estão atentas àquilo que nós somos levados a fazer. Mas essa causa animal é uma causa muito importante também, é uma causa de equilíbrio, né? Um equilíbrio social, e a Polícia Civil está à disposição. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Eu quero começar com a doutora, pela ordem, né? Mulheres, vamos começar pela doutora. Doutora, eu quero a senhora como delegada da mulher. A gente sabe que existem os maus tratos dos animais, né? E, consequentemente, quem faz isso, possivelmente pode fazer com os humanos, com as pessoas. Eu queria saber com a senhora qual a conexão que existe entre a violência doméstica, né? E a violência com os animais. Possivelmente isso existe, né? Sim, para iniciar a falar sobre esse assunto, é interessante entender que a figura da violência doméstica, do abusador, do agressor, ela está vinculada a diversos outros tipos de violência, não necessariamente apenas a violência contra a mulher. É muito comum, antes de chegar na violência contra os animais, perceber um tipo de pensamento que é equivocado, no seguinte sentido: ele é um marido ruim, ele é um agressor, mas é um bom pai. Ele é um bom homem, é trabalhador. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que isso é uma maneira ainda machista de ver as coisas, de legitimar a violência contra a mulher como algo que é certo, que é desprendido de outras características da personalidade do abusador, do agressor. Não, aquela pessoa que ela é agressora, ela não é um bom pai. Não tem como a gente desvincular isso. Ele dá exemplos de dominação, de humilhação, em desfavor da mulher. Não tem como essa pessoa ser um bom pai. E além disso, para falar agora sobre o assunto que nos trouxe aqui, é também uma violência que está muito próxima aos animais. Por quê? Quando a gente estuda um pouco sobre violência contra a mulher, essa questão da misoginia, do machismo estrutural, a gente percebe a violência simbólica, que é agredir a mulher, atracar a mulher naquilo que a faz ser mulher conforme a concepção de toda a sociedade. Um exemplo: eu tenho relatos de pessoas que chegam na delegacia, mulheres vítimas de violência, que noticiam: ele quebrou o meu notebook, ou senão ele jogou o meu vidro de perfume no chão, pegou minhas roupas e picotou minhas roupas. O que esse homem está fazendo? Ele está pegando características do feminino da mulher para desprezá-la, mostrando ali uma situação de dominação. Ela não vai poder trabalhar, ela não tem esse direito, eu pego utensílios do seu trabalho. E é o que a gente vê no mercado de trabalho, às vezes ainda diferenciação em relação aos salários, mulher e homem. Esse homem, quando destrói um utensílio de trabalho da mulher, ele está mostrando: não, o seu trabalho é menos importante que o meu. Eu tenho o direito de dominar, eu tenho o direito de te humilhar. E o que dói muito em mim, que estou arraigada nessa questão das mulheres, mas a minha paixão, meu chefe sempre soube, são os animais. Desde que, antes mesmo de me tornar polícia, a minha paixão mesmo é a proteção, o cuidado aos animais.
É isso, é o vínculo, o link que existe, e aí existe uma teoria, para quem estuda o assunto, que é a teoria do elo, do link, mais abrasileirada, a teoria do elo, que demonstra que os agressores de mulheres também agridem os animais. E a tal da violência simbólica também. Por quê? Porque esse animal é muito caro à mulher, esse animal tem um valor sentimental, e esse homem quer atingi-la de alguma maneira. E nos BOs a gente registra isso. O agressor, além de praticar agressão física, psicológica, sexual, também pega o animal ou tira o animal do domínio da mulher, leva para outro lugar. Eu lido com isso na delegacia da mulher. Agride esse animal. Recentemente nós temos um vídeo que viralizou de um agressor espancando um gato. E muitas pessoas perguntaram como essa pessoa tem coragem de fazer uma atitude dessa, um comportamento, e filmar. Mas querem saber por que essa cena trágica, né, lamentável, revoltante foi filmada? Ela foi filmada para ele mandar para sua esposa, para sua namorada, sua companheira, com o objetivo de atingi-la, de causar dor, sofrimento na sua companheira. E é a violência simbólica. Eu quero atingir a mulher de alguma maneira. Se não for uma agressão física, vai ser de outra maneira. Eu vou pegar aqueles objetos que se relacionam à pessoa mulher e também vou praticar algo de violência. E a gente está em vias de evolução, né? Antigamente a gente falava de violência contra a mulher e havia muitas coisas naturalizadas. Eu sempre brinco, se a gente assistir as novelas antigas, a gente vê coisas que hoje são inaceitáveis. O jeito que o homem pega o braço da mulher, o jeito que se refere à mulher. Naquela época eram comportamentos que eram normais. Hoje já a gente não consegue ver isso nas gravações, são temas relevantes, né? Que as novelas estão tratando, violência psicológica, violência sexual. São temas que estão sendo melhores trabalhados. Temos muito que evoluir, E aproveitando já a oportunidade, eu já falo que Franca tem uma delegacia de defesa da mulher que é referência em todo o estado e que está no Brasil, que tem uma estrutura totalmente acolhedora, um prédio desenvolvido para que essa mulher sinta-se à vontade de chegar até nós, noticiar a violência, que é uma expressão que eu tenho as minhas reservas, mas sabe a cifra negra no direito penal que a gente estuda, que é aqueles crimes que não chegam até a polícia. Eu sinto que aqui em Franca a gente está superando, está anos-luz na frente de outros locais. Mas é isso. Eu aproveito a oportunidade e agradeço todo o apoio que eu tenho do meu seccional, que enxerga a causa da violência contra a mulher com outros olhos. Aliás, com os olhos que todos deveriam enxergar. E dá todo o apoio para a gente trabalhar e fazer a diferença na cidade. Para além de um prédio totalmente estruturado, acolhedor, nós temos uma equipe de policiais totalmente vocacionados, e é um trabalho que eu faço todos os dias para tentar levar até eles um pouquinho toda essa metodologia de trabalhar com vítimas de violência. Não é um trabalho fácil, a gente lida com pessoas que estão num círculo de violência. É difícil de sair desse ciclo. E a gente só não entende se não tiver um pouco de empatia. Infelizmente, empatia é uma qualidade que está em escassez. E as pessoas julgam essa mulher que está nesse ciclo de violência, não entende e não dá o apoio. É importante ter uma polícia eficiente, mas além de uma polícia eficiente, é importante que a sociedade mude a forma de pensar. Mude a forma de tratar uma vítima de violência, compreenda o que é um machismo estrutural, passando pelo primeiro aspecto, compreendendo que todos nós somos machistas. Eu sou, a Maísa porque a gente foi criado numa sociedade. E mudar a chave do pensamento, a chave dos comportamentos, é algo que vem com lutas, lutas internas dentro de mim, que sou uma pessoa que tem uma formação humanística, delegada de polícia, que é um cargo que precisa de ser bacharel em direito, mas mesmo assim eu me reconheço como parte de uma sociedade machista e que precisa a todo momento questionar os pensamentos, as atitudes e tentar fazer dentro do nosso pequeno espaço algum tipo de mudança, algum tipo de melhora
no nosso pensamento e naquelas pessoas que a gente tem possibilidade de influenciar. A causa animal é a mesma coisa. Tá vendo que é uma luta, é uma batalha que a gente trava. O estado de São Paulo ter várias delegacias de defesa da mulher é uma grande evolução. Nós estamos em um governo que é vocacionado para isso, que abriu as DDMs 24 horas, na CPJ, que é o local onde não fecha as portas 24 horas por dia, 7 dias na semana, onde a população tem todo um apoio, a hora que for necessária, nós temos uma sala especial que essa mulher pode chegar, se ela não se sentir à vontade de ser atendido por um policial homem, nós também sabemos que a Polícia Civil é predominantemente composta dos quadros de homens, o que está mudando, de homens, o que está mudando também, ela pode falar, eu quero ser atendido por uma policial mulher. Há uma sala própria para isso, na qual há uma equipe especializada que fará o atendimento por videoconferência. O que é muito importante, é um grande avanço, porque a Lei Maria da Penha explica que a equipe de atendimento ali, multidisciplinar da mulher será preferencialmente, deixo bem claro que não é obrigatório, mas a preferência é que seja mulher. E não só a questão de ser mulher, são policiais aqui que a todo momento a nossa chefia demonstra preocupação de bem atender essa mulher, de procurar a melhor solução ali, seja por medida protetiva, o encaminhamento para a rede de apoio, que o município também oferece diversas opções para nós. Temos a Casa da Mulher Vitimizada, temos o CREAS, que sempre está de portas abertas ali para o meu trabalho da DDM. Ao lado também da delegacia, que é um setor autônomo, a gente tem o CRAM, que me ajuda muito, sabe? Essas mulheres que ainda estão muito vitimizadas, com um sofrimento muito grande, dependência emocional, dependência assim, até patrimonial. E ali tem um certo apoio. Estamos caminhando. E agora a gente precisa ter também um olhar diferenciado para a violência contra os animais. Já a violência contra os animais não fica atrás. O Dr. Vanir sempre também deu todo o apoio para nós, para atuar nessas causas. Eu acho que eu e a Maísa já tivemos algumas experiências, assim, que ela encaminha primeiro para o Dr. Vanir por questões hierárquicas, e ele já destina um policial, uma equipe pronta para ir até a questão dos animais. E isso é o que deve ser feito, pessoal, porque eu sempre falo, eu brinco, são pessoas idosas, crianças e animais. Eles não falam. São minhas questões caras na polícia e na vida também. Eles não falam, eles não têm voz. Eles não têm quem lutar por eles. Então a gente tem que atuar. Faz parte do nosso ofício. Nós que somos apaixonados, eu, Dr. Vanir, pela segurança pública, a gente vive isso, respira segurança pública, ama o que faz. É muito gratificante atuar nessas frentes. E como eu disse, eu sou suspeita em relação aos animais. Eu espero que a sociedade evolua mais. Eu espero do fundo do meu coração que a Constituição seja entendida e vivenciada, que lá está dito, lá no artigo 225. Não é só obrigação minha, do Dr. Vanir, aqui do Estado, representando a segurança pública. É uma obrigação de toda a sociedade. Todos têm esse dever. Aqui em Franca, a violência contra os animais, ela deve ser noticiada na CPJ, Central de Polícia Judiciária, é o local por excelência onde as investigações, se a violência está em andamento, precisa ligar para a Polícia Militar. O Estado de São Paulo ainda tem um plus, que é a Delegacia Eletrônica de Defesa aos Animais. Vamos fazer mais uso desse instrumento, que é importante. Importantíssimo. Sim, e tem efetividade. Todos os boletins, tanto o boletim da Delegacia Eletrônica da Mulher, de Defesa da Mulher, quanto de defesa aos animais, eles são encaminhados para nós, que tomamos todas as providências, diligências investigativas assim que tomamos conhecimento dos BOs. Eu acho que é uma informação que deve ser dita e multiplicada. Com certeza, maravilha. Pegando um gancho no que você falou, a respeito da teoria do elo, do link, né? Eu queria perguntar para o Dr. Vanir o seguinte: essa teoria foi desenvolvida pelo FBI para
poder, inclusive, identificar psicopatas, né? Eu queria saber se o senhor vivencia isso aqui na cidade de Franca, se tem alguma relação, o senhor já viu alguma relação nesse sentido, de pegar um criminoso, assim, extremamente doentio e ter algum caso de agressão animal no meio? Mas eu estou em Franca desde 98, né? Eu entrei na polícia em 89, né? A Juliana não tinha nem pensado em nascer ainda. Então, eu na verdade, esse ano eu faço meu 7º quinquênio, fora o trabalho que eu tenho fora da polícia, né? Mais de 40 anos de trabalho. Eu sempre atuei em delegacias especializadas. Trabalhei na DIS, quando eu vim para Franca, na DIG, muitos anos. E a DIG é uma delegacia onde a gente trabalha com todos os tipos de crimes, principalmente os mais violentos, aqueles que mais incomodam, né? Eu vim para a DIG de Franca em 2001. Eu fui para a DIS em 98, da DIS fui para a DIG em 2001. E Franca, naquela época, você devia estar chegando quase aqui em Franca, no comércio da Franca. Isso. E a imprensa acompanhava bastante a gente. Franca era mais violenta. Os crimes eram mais violentos, né? Tanto que, quanto aos crimes que aconteciam naquela época, hoje o pessoal não tem nem noção, né? Nós tínhamos um criminoso, um assassino em série, que a gente chamava de Highlander. Meu Deus! Que cortava a cabeça das vítimas e jogava para longe do corpo, né? Nós tivemos também o caso do tarado da Unesp, que faz muitos anos. O Homem-Aranha, né? Que ele Homem-Aranha, escalava na época. O Célio, o Evanildo escalava os prédios por fora, né? Esse caso foram 29 casos entre estupros consumados e tentados, né? E nós tivemos vários outros crimes. E quando a gente chegava ao autor do crime, a gente, não que eu seja adepto da teoria do Lombroso, né? Mas alguma coisa você acaba, pela experiência, captando, né? Então a pessoa que comete esse tipo de crime, normalmente o amor dele para com as pessoas e para com os animais, até para com a natureza de uma forma geral, plantas, ele quase não existe. Quase não existe, né? É aquele cara que sai arrancando planta, jogando fora, quebrando vaso, chutando cachorro, chutando gato, né? E depois acaba chutando a mulher, chutando o filho, matando o vizinho. Então é uma escalada de violência. Hoje que eu percebo, como eu tenho quase 60 anos já, que as gerações de hoje, igual a Juliana, igual vocês, os meus filhos, eles já nasceram com um chip mudado, ainda bem, né? Eles já nasceram com essa consciência, é consciência de meio ambiente, é consciência de proteção, é consciência de justiça, né? Eu lembro quando, às vezes, meus filhos caminhando esse pequenininho passavam num sinal meio amarelo, pai, não pode, ó. A criança já começa, né? Então, assim, tudo isso é voltado, no final das contas, ao crime, né? Então você tem crimes mais ou menos violentos, né? Tem crimes perpetrados com violências que a gente nem imagina. A gente vê cada coisa na polícia que o pessoal que está fora às vezes ouve falar, mas não vê a cena, né? Então toda essa questão de violência, de agressão a animal, agressão a plantas, agressão ao próprio ser humano, ela decorre de uma questão, na minha opinião, também de família, né? Porque a criança que cresce no lar onde o pai agride a mãe, seja fisicamente ou verbalmente, ela acha que aquilo é normal. Quando o homem agride a esposa, quando mulher, ela acha que é normal ser agredida. Então isso faz um círculo, né? E isso está se quebrando, graças a Deus está se quebrando, né? Antigamente, há muitos anos atrás, quando eu era mais novo, um pouco mais impetuoso, às vezes pegava essa questão de violência doméstica, não tinha a Lei Maria da Penha, é totalmente diferente, né? As mulheres não tinham a proteção que tinha hoje. Então a gente agia de uma forma mais complicada, né? Às vezes falava pro cara, pô, você é macho contra a mulher, venha ser macho contra um homem. Bem assim, né? Então, às vezes, acabava resolvendo assim. Não é o certo, é lógico que não. Mas aquele que agride é um covarde. É um covarde. Porque é igual o criminoso. O cara chega com arma, assalta lá, põe em submissão uma velha, um velho, uma criança, um casal, um novo, com arma. Quando a polícia chega, o cara parece um gatinho, né? Pelo amor de Deus, senhor. Então, isso é covardia.
Isso é covardia, é um ser humano covarde, né? Se é homem para fazer, seja homem para assumir, né? Mas essa questão de violência, eu acredito que está melhorando muito, o combate está aumentando, os meios tecnológicos que a gente tem disponível hoje são muito mais avançados que tínhamos há 20, 30 anos atrás, né? Os próprios policiais se qualificam de uma forma melhor, né? Nós temos hoje um curso de formação em andamento e um concurso em andamento para a Polícia Civil. Então a gente já verifica que a própria diretriz da Academia de Polícia é uma diretriz diferenciada, né? Onde você prega respeito tanto a animais, tanto quanto a homossexuais, a negros, a pardos, a índios, ao pobre. Então isso tudo não seria necessário, né, se a gente tivesse respeito. Perfeito, do ser com o outro, independente de qualquer coisa, né? Só falta isso. Mas o ser humano, infelizmente, está numa situação que ainda tem muito a evoluir, né? Eu acredito muito na educação. Acho que a educação é o principal para poder evoluir, né? A criança, se ela for educada, se ela for para uma escola de qualidade, ela vai crescer um adulto diferente. É claro que o fato de ser pobre ou ser rico não é determinante de criminalidade, tá? Mas se você dá condições para que o ser humano evolua, aquele que é de bom caráter, de boa índole, vai evoluir. O que não é, esquece, vai para a cadeia. Com certeza. O senhor falou na questão da educação. Eu lembro que quando eu era mais novo na escola, os professores eram sumos, né? Eles que valiam se você fizesse alguma coisa, se eles relatassem para o seu pai que se tivesse alguma coisa. Na época a gente até apanhava com isso, hoje não mais, mas hoje você vê que os pais vão lá discutir com o professor falando que o filho está totalmente correto e o professor está errado. Eu acho que a gente evoluiu, mas em alguns casos a gente regrediu com relação à educação. Eu acho que a prioridade na escola, o professor tem que ter mais direito de ensinar do que ser culpado às vezes, porque a criança, todo mundo sabe como que é criança, né? E às vezes acabam levando para isso. Doutor, eu quero tirar uma dúvida. A senhora falou que é um ciclo, né? De a pessoa, às vezes a mulher acaba sofrendo aí violência doméstica e não consegue sair disso. E às vezes muitos ficam por causa talvez dos filhos e até dos animais domésticos, né, que possam sofrer com isso. E qual seria a solução para isso? A gente sabe que é difícil você largar isso, porque às vezes você pensa que tem uma estabilidade ali, porque às vezes a mulher, ela depende do marido, só o marido trabalha, e às vezes ela pensa que ela está sofrendo, mas se ela deixar aquilo ali, ela não tem futuro. Mas tem, né? Ela tem que pensar que com certeza ela tem, porque existe redes de apoio para isso, não existe? Infelizmente, eu queria ter uma resposta pronta e fácil, não mas é o tema mais complexo da violência doméstica. É conseguir a emancipação dessa mulher. Cada vez mais eu percebo que temos poucas mulheres com dependência financeira. Não é que não existe. Mas a maioria das mulheres hoje, elas trabalham, elas têm renda própria. Nós lidamos não apenas com o problema de como vou sustentar minha casa, como vou dar a educação que os meus filhos merecem. Quando eu digo isso, é questão financeira. Ajuda também. Uma coisa é eu tentar arcar com todos os gastos de uma moradia, de filhos, da maternidade sozinha. Outra coisa é dividir esse gasto com um parceiro, companheiro. Mas não é só isso o nosso problema. Esse assunto perpassa por dependência emocional, psicológica, por medo de repreensão da sociedade, da própria família, porque existe, estranho o que eu vou falar agora em pleno século XXI, mas existe um estereótipo da mulher divorciada, da mulher solteira. A sociedade cada vez mais exige alguns padrões para aquela mulher estar correta na sociedade. Correta, leia-se entre aspas. Essa mulher, ela tem que estar casada, ela não pode estar solteira. Depois de casada, ela tem que ter filhos. Depois dos filhos, ela tem que ter o segundo filho. Depois também não pode ter o terceiro, porque se tiver o terceiro, as pessoas começam a criticar. E é isso, é toda aquela mentalidade de exigir um padrão certo para a mulher. E a solução disso é muito difícil. Para essa mulher ter força de romper os laços, romper o padrão, o círculo de violência, ela precisa de um apoio. E além do apoio, ela necessita ter uma firmeza psicológica de pensamento, o que às vezes é muito difícil, que ela já está vulnerabilizada, ela está numa situação de violência, né? De humilhação, de rebaixamento. Na minha concepção, como uma pessoa que acredita no ser humano, que sempre vai torcer para que os padrões, o modo de pensar, para que haja uma evolução
não só social, mas moral das pessoas, porque a violência doméstica, a violência contra a mulher, contra os animais, só vai terminar quando as pessoas estiverem comprometidas para uma evolução moral. A gente percebe aí que a gente está anos-luz, corremos, uma corrida mesmo, na evolução intelectual, estudos, descobertas. A gente vem deixando a nossa evolução moral para o lado. Mudar a forma de pensar, a empatia, o amor ao próximo. Essa é a chave. E o que está próximo ali de ser oferecido a essa mulher, para mim, na segurança pública. Falo que eu estou numa delegacia que mescla muito a questão da polícia com a questão social. Mas a questão social não é nossa ali no dia a dia. Mas não é dever nosso fazer políticas, ações sociais para essa mulher. É dever do município, do estado, do poder executivo, fora da segurança pública, ali da pasta da assistência social. E próximo a mim, o que eu percebo é que trabalhar no município, no estado também, que tenha redes, mecanismos, tanto na parte da saúde e da assistência social, e também, vamos falar assim, a questão do trabalho para essa vítima, um órgão que esteja disponível de profissionalizar essa mulher, oferecer outros caminhos para ela, nos ajuda. Seria uma solução a curto prazo ali. Eu encaminhá-la, por exemplo, para o CREAS, eu percebo que essa mulher tem 3, 4 filhos, ela não tem condições de cuidar deles sozinhos. Tem questões psicológicas, às vezes ela está passando por uma depressão, não está sabendo lidar com a fase de divórcio, com o rompimento da violência. Eu encaminho para o CREAS ou para saúde. E lá na DDM a gente tem uma psicóloga, que é uma servidora cedida pelo município, que nos ajuda muito nessa questão de inserir a vítima no sistema, inserir na rede de apoio da saúde, da pasta da assistência social também. Além disso, o que eu acho muito importante é essa vítima ter apoio da família. Apoio da família, de amigos, e tudo isso foge ali da minha atribuição como polícia. É um serviço, a Maísa que trabalha com a questão animal sabe, a gente se sente muito impotente em diversos momentos. E logo que eu me tornei delegada, eu não fui direto para uma delegacia de defesa da mulher. E quando eu fui, a gente demora a se acostumar com a sensação de deitar a cabeça no travesseiro e pensar, poxa, será que eu fiz tudo o que eu deveria e poderia fazer? O que deveria, ok, porque meu dever ali é de polícia judiciária. E isso eu sei que eu faço bem, eu faço o que está ao meu alcance e tudo o que tem para ser feito eu faço. E o a mais é aquilo que o que eu posso fazer a mais. E muitas vezes a gente não tem os instrumentos. Eu preciso, para a sua resposta, de um município atuante, que tenha um olhar diferenciado, tenha organismos, órgãos que recebam essa mulher, que saibam lidar, profissionais preparados, que não vai julgar, que não vai praticar uma violência institucional para essa vítima que já está sofrendo violência. E, além disso, mudar a sociedade. E é difícil, né? A gente não tem uma solução própria para isso. Eu faço das minhas palavras, as palavras do meu chefe. A gente tem que mudar a educação. Sobre direito ambiental, eu sou de uma geração que lá na 3ª série, no 2º ano, série é coisa de antigo, né? Primeiro ano, segundo, alguém ano. reparte depois. Primeiro, assim, lá criança, eu já lembro de estudar os efeitos do aquecimento global, buraco na camada. Isso, exatamente. E por que hoje nós não jogamos um lixo no chão? Por que hoje a gente tem consciência ambiental de água, de poluição, de energia renovável, fontes de energias renováveis? Porque lá na escola plantou a sementinha na gente, porque eu lembro, além de ser filha de uma bióloga, eu me lembro das minhas professoras ensinando isso. E é assim que a gente tem que falar sobre direito das mulheres, direito dos animais, direito dos indígenas, vamos aplicar para tudo, direito das pessoas homoafetivas. Temos que trabalhar na escola. A educação é a porta de tudo. É lá que a gente vai conseguir mudar. A gente muda a sociedade dentro das escolas. Eu sou, não só porque sou filha de professores, sou suspeita para falar isso, acredito muito na educação e ainda tenho muita esperança no ser humano.
O que está ao meu alcance a gente tenta fazer. E infelizmente eu não tenho uma resposta ali, uma receita de bolo para essa mulher que precisa sair do circo. O que eu posso falar é que aqui em Franca tem uma delegacia de defesa da mulher atuante que vai recepcioná-la, acolhê-la e vai investigar o agressor. Isso eu posso garantir, que esse agressor receberá toda as consequências de uma polícia judiciária atuante e eficiente. Com certeza. Doutor, só uma com relação, pegando um gancho com relação ao que ela disse, com relação ao crescimento, a violência contra a mulher também teve, a gente teve uma alta, depois agora com as DDMs a gente conseguiu dar uma segurada nisso também, né? Só te interrompendo, eu acho que não é crescimento, é aquilo que a gente falou, as vítimas se sentem mais à vontade e confiantes na polícia. Violência contra a mulher sempre existiu em níveis alarmantes. Não, eu entendo. Foi alta e de repente as DDMs chegaram e ajudaram a resolver isso. Isso seria com relação um pouco à nossa lei em si, que hoje já melhorou, mas que deixavam as pessoas não cumpriam necessariamente por resolver, por fazer isso, tanto com as mulheres ou até às vezes com os animais. Seria isso a questão? Antigamente, vocês devem lembrar, né, que havia um ditado seguinte: briga de marido e mulher não se mete a colher. Exato. Né? Esse é o ditado mais idiota que com certeza. Tá? Isso, quem criou isso deve ser algum cara extremamente machista, agressivo e sem conhecimento de causa. E agressivo contra os menores. Né? O que acontece, na verdade, acontece muito ainda, nós temos a subnotificação de crime. O que é a subnotificação? É quando a pessoa não menciona o crime, não registra o crime. Né? Nós temos isso com furtos, temos isso com estelionato, temos isso com violência doméstica. Né? A doutora Janjá passou alguns casos, até que eu passei para ela, que nós fomos atrás da vítima que estava sendo espancada, tinha filmagem. Depois essa vítima mesmo fez uma carta para o juiz, dizendo que não era nada daquilo, papapá. Então, nós ainda temos esse tipo de coisa. É culpa da mulher? Não. Tá? É culpa de um sistema. Quando eu falei para vocês que a mulher, quando criança, e o homem, quando criança, dentro do lar, vê pai agredir mãe, entendeu? E a mãe fica quieta ainda, aí a mãe ainda fala: não, seu pai está certo. Né? Esse é o maior absurdo que existe. Então, esse círculo criminoso que existe, que a doutora Júnior falou que é difícil da mulher sair, realmente é muito difícil. Porque é uma coisa que foi criada lá nela quando ela era criança e foi jogada dentro do psicológico dela. Tá? E todos nós que temos algum trauma de infância, seja estamos sexual, seja um tombo de um cavalo, uma mordida de um cachorro, você tem mais medo daquela coisa quando você é adulto. Tá? Às vezes aquilo hoje é insignificante. Mas eu tenho medo por causa do trauma. Traumas são consequências psicológicas difíceis de se tirar de uma pessoa. Mas tem que se trabalhar isso. Tá? Tem que se trabalhar, tem que procurar ajuda. Por isso que eu falo, tem que investir na educação. Né? A autoridade maior que existe no mundo é Deus. Depois de Deus, pai e mãe. Né? Não é delegado, não é juiz, não é promotor, não é ninguém. É pai e mãe. Então, se o pai e a mãe não são respeitados como autoridade de amor dentro de casa, tá? O pai e a mãe, quando punem o filho, eles punem com amor. Ninguém pune filho para poder, eu quero ferrar, eu quero judiar. Não é isso. Né? Pune por amor, para que aquela criança se torne um adulto decente. Então, quando essa autoridade do pai e da mãe ela é subvertida, tá? Você perde todo o contexto. Você fala, às vezes o bandido ele não respeita a polícia, ele vai ter medo da polícia. Por quê? Porque ele sabe que o policial pode reagir e pode até matá-lo, dentro da legalidade. Né? Isso é medo, isso não é respeito. Respeito é você olhar para qualquer ser humano e enxergar ele como um ser igual a você, às vezes situações diferentes por questões de posição de trabalho, de funções, né? Ou até mesmo de ideologia, mas é um ser humano. Tá? Eu posso não concordar com aquilo que você fala, que você pensa, mas eu tenho a obrigação de defender o teu direito de pensar e falar o que você quiser, desde que não agrida e não subverta a outra pessoa. Então, o dia que essas coisas começar a andar, encaminhar, o dia que começar a ter realmente escolas que ensinam e pais que educam, começa a melhorar. Com certeza. A gente sempre fala, né? Que a educação é a base, porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. Então, o que eles aprendem, e é o que o senhor falou, né? Criança é terrível. Fala, não pode jogar no chão, eles vão cobrar do pai, vão cobrar do vizinho, quem passar e jogar alguma coisa, eles vão cutucar e falar. É desse jeito. E a gente tem, né? Inclusive Franca tem uma lei que fala
que tem que ter aí um ensino ambiental nas escolas municipais. Mas nenhuma lei fala do direito animal, da educação animal, né? Essa tem sido minha luta, a gente fala muito, né, para levar, porque algumas escolas, na verdade, algumas professoras têm projetos, mas que não estão encampados dentro do conteúdo. Diretriz. Isso. E o que a gente quer realmente é isso, porque a partir do momento que você aprende a respeitar um animalzinho, a ter amor por ele, você passa a ter compaixão do ser humano, você passa a respeitar o ser humano de uma outra forma, você olha de uma outra forma. Porque o animal é um ser ali frágil. Senciente, sim, e frágil, né? Sim. Então, se você é educado dessa forma, você vai crescer com isso e vai respeitar o ser humano, os outros animais, exatamente, né? Mas, de qualquer forma, eu queria perguntar para vocês. Fala-se muito em leis mais duras. Vocês acham que é necessário legislar mais ou aplicar mais o que já existe? Maísa, na verdade, assim, o arcabouço legal que existe é para aquelas pessoas que são infratoras, né? O ideal seria não existir lei nenhuma, existir o respeito e a conscientização do ser humano. Então, se você aplica cultura, educação, você não precisa nem de leis que sejam muito severas. Nós temos leis aí que elas nascem fortes, e aí vem benefício, vem uma série de coisas que acabam não aplicando, né? Você pega hoje um caso do latrocínio aí que prevê de pena até 30 anos de cadeia, o cara vai lá, confessa, tá, o crime bárbaro, com o quê? 10 anos o cara está na rua. Então a gente precisava de leis aplicáveis, né? Leis que realmente funcionassem. Eu sou de um entendimento que vai contra a maioria das pessoas. Eu acho assim, mas 4 anos de prisão num furto é muito. Tá, mas que furto que o cara fica preso? Tá lá no Código Penal, 4 anos. Ninguém fica sequer preso. Às vezes vai preso em flagrante, numa audiência de custódia já sai, nunca mais volta pra cadeia. Chega primeiro que a gente do plantão, né, doutor? Eu brinco. Então, eles chegam em casa antes. Então, gente, não adianta você prever as sanções aí que não vão ser efetivadas, né? Melhor seria, olha, você furtou, você vai ficar 30 dias preso. É só 30 dias. Fica 30 dias, mas preso. Vai ficar mesmo, entendeu? E vários benefícios que as pessoas têm, quando são presas, não terem, né? Com todo respeito a quem pensa diferente, você tem o auxílio reclusão. Tá, mas cadê o auxílio para a família da vítima? Eu concordo totalmente. Exatamente. Você pega um cara que mata um pai de família, esse cara vai para a cadeia, os filhos de quem matou, o Estado, de certa forma, ajuda. Tá? Não estou falando que tem que abandonar também, não. Tem que cuidar, claro que tem que cuidar. Mas os filhos daquele cara que é trabalhador, que morreu? Entendeu? A gente volta naquilo. Então, assim, criação de leis nós temos demais. Temos várias leis. Temos o ECA, com o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei fantástica, mas se fosse aplicada, né? Nós temos legislações aí que são fantásticas. E nós temos um problema também de que a interpretação da lei, né? Tem a questão da comutação, a interpretação da lei que muda a interpretação sem mudar o texto da lei. Hoje o vermelho é vermelho, amanhã o vermelho é amarelo, entendeu? Então, é louco, é uma loucura isso. Para quem trabalha com direito, é uma loucura, você sabe disso, entendeu? Doutor do céu. É uma loucura. E a gente nós que somos policiais, o nosso trabalho, ele é, de certa forma, verificado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelos advogados, pelos defensores, por todo mundo, pela sociedade, né? Quando a pessoa é vítima, a polícia pode tudo. Quando a pessoa é o autor, ou por exemplo, do autor, a polícia não pode nada. Entendeu? Então, essas questões são tudo questões culturais. Por que em países de primeiro mundo, quando o advogado vai defender o seu cliente, fala, olha, você vai pegar isso porque você fez isso. E aqui no Brasil, fala que não fez, fala que a polícia intrujou. Entendeu? Gente, isso não é justo, não é honesto. E não é injusto com a polícia, ou desonesto com a polícia, não, é com a sociedade. Porque quando uma pessoa comete um crime e deixa de ser punida, responsabilizada, quem paga não é a polícia, é a sociedade. Exato. Entendeu? E essa vertente vale para os animais, né? Nós temos a alteração recente que deu proteção maior para cães e gatos. Eu acho que deveria abranger mais. Então, eu acho que deveria abranger mais animais. A gente cansou de ver carroças com cavalos puxados aí, carroças pesadas, aí o cara chicoteando cavalo ainda. Então, isso não pode, gente.
umas coisas que não pode, entendeu? Eu acho que o animal, ele é animal, claro, ele é animal, ele não é um ser humano, mas tem que ser respeitado, cuidado e tratado, né? E esse respeito, graças a Deus, está mudando. E bastante. Ai, graças a Deus, mas ainda tem uma caminhada. Não, tá longe Mas ainda. A lei mencionada já é um grande passo. Como policial, foi logo que eu me tornei delegada de polícia, que eu comecei... 2020? Não, eu me tornei em 2019. Eu me tornei delegada. Não, vim pra cá em 22. O seu concurso é da pandemia, né? É o da pandemia, aí a gente perde a noção. Mas foi logo que eu comecei a atuar, porque eu fiquei 1 ano em curso de formação. E eu fiquei muito feliz, porque é muito triste para nós que sabemos o sofrimento do animal, como policial, fazer um termo circunstancial de ocorrência para alguém que maltrata animais. E essa pessoa sai na porta da delegacia. Então foi um grande avanço, lógico que eu não consegui entender a cabeça do nosso legislativo de contemplar essa mudança apenas para cães e gatos. Foram os ruralistas que não deixaram. Não dá para entender. Eu te falo porque eu estava lá. Sim, exatamente. Mas dá para você, veja bem, eu acho que tem vários esportes aí que são esportes violentos, que às vezes até judiam dos animais. Tem esporte que se usa animal que não são violentos. Entendeu? Sim. Então tudo tem que ter uma balança, tem que ter uma dosimetria. Né? Não, assim, poxa, não é porque a proteção, se a gente for ver uma proteção extrema de animal, todo mundo tem que parar de comer carne, primeira coisa. A questão que foi essa, não entrou num consenso, né? Tá, mas tem que se achar o meio termo. E aí, infelizmente, também não pegou os animais silvestres, né? E hoje o tráfico é enorme, né? Pássaros, é muito comum a gente mandar de busca, encontrar pássaros, aí tá procurando alguma coisa, já achou outra questão ali ambiental. Então, a gente teve o comandante aqui da Polícia Ambiental e ele falou muito sobre isso. É muito comum. E assim, só quero, desculpa, só fazer uma observação que eu participei do trâmite dessa lei, estava em Brasília, a gente fez, brigou lá e tudo, e foi muito bom. E Franca foi a primeira cidade do estado de São Paulo que fez a primeira prisão pelo crime de maus tratos com base nessa lei. Graças aí ao Dr. Vani, na época designou o Dr. Eduardo Bonfim. Sim. Nós fomos até o aeroporto, foram resgatados 8 cães numa situação muito triste. E alguns foram adotados, os outros eu perdi o contato porque eles foram para o canil municipal. Mas repercutiu no Brasil e foi a partir daí que as outras cidades viram que funcionava. Sim. E começou e lançou. Então, eu deixo meu muito obrigada mais uma vez aqui, Dr. Vani. Até pouco tempo era inimaginável pensar que uma pessoa que é um animal, maltratou um animal, não é causa de prisão, em flagrante. Era o pensamento que vigorava, era um absurdo. E eu me lembro que no início, em conversa com outros colegas, os colegas tinham medo de fazer a prisão em flagrante. Gente, não tem o porquê de ter medo. É o que a gente lidava no passado com o agressor de mulher, as pessoas tinham dó. Trabalhou demais, não entendeu, é ciúmes. O que a gente já está superando, ainda bem. Agora a gente ainda lida com essa questão no tocante aos animais. As pessoas minimizam. Geralmente, a minha experiência que eu tenho com os crimes envolvendo os animais são casas simples, são pessoas, não é 100% dos casos, mas geralmente é isso. Pessoas que não têm condição ali dizem, né, que não tem condição de pagar algum tratamento para o animal, que às vezes está morrendo ali de câncer, ou abandona o animal em um saquinho fechado. Quantas vezes você já devem terem presenciado essa questão. E algumas pessoas ficam com dó, mas olha a questão, a pessoa que não teve condições de cuidar do animal. A gente tem que parar de relativizar essas questões, porque hoje em dia quase todo mundo tem dinheiro para ter celular, quase todo mundo tem dinheiro para pagar a internet, mas se o animal está morrendo com câncer, não consegue. Inclusive, na minha atuação em Batatais, uma das pessoas me respondeu: mas eu queria doar um animal, mas eu não consegui doar. Aí a minha resposta foi na lata, foi no sentido: se você quisesse vender sua moto, seu carro, você conseguiria, né? Você divulgaria e venderia. Agora você tá dando um cachorro, você tem que conseguir. Se não tem condições de cuidar, não pegue. E se pegou, é sua responsabilidade. Se já não tem mais condições,
é também a sua responsabilidade de encontrar outro tutor responsável. Mas é travar. A gente fala de leis, eu concordo com o Dr. Vanir, nós já temos muitas leis. Nós que lidamos com direito penal, para estudar para concurso é até difícil, e criou uma matéria própria, legislação penal extravagante. Na prova oral, é uma matéria destacada do direito penal. São muitas leis, a gente nem imagina a quantidade de crimes que existem aqui no Brasil. E nós temos leis boas, a Lei Maria da Penha, o ECA, como o doutor mencionou, é referência no mundo. São leis vanguardistas que descrevem direitos e garantias que em outros países considerados mais desenvolvidos economicamente falando, não possuem um arsenal legislativo como nós do Brasil temos. A gente precisa mesmo de colocar isso em prática. Algumas alterações legislativas eu acho que é necessário. O doutor mencionou aí que as pessoas não ficam mais presas. A gente tem que mudar a questão da progressão das penas, como funciona. Isso precisa de mudar mesmo. Outra questão que eu achei muito importante mudar, deveria ter sido diferente, o aumento da pena por crime de maus tratos, porque realmente tinha um reflexo, não é uma mudança por mudar, igual a gente vê em alguns crimes de emergência aí. Eles querem fazer uma propaganda política e pegam um crime ou pegam uma ação, transforma só para falar, agora se tornou crime, eu aumentei a pena. Não estou falando disso. Estou falando de alguma coisa que realmente tem efeito prático. Até 2020 a gente não conseguia prender em flagrante. E a questão da fiança, né? A pena máxima agora para quem maltrata cão e gato, a pena máxima é 5 anos. Então essa pessoa vai ficar presa em flagrante. Foi uma alteração que valeu a pena. E eu acho que deve sim se estender para os outros animais. E acredito que, para além de mudar leis, as pessoas que... Agora eu falo assim, eu sou uma mãe que sabe os filhos que tem. Nós também mudarmos dentro da segurança pública a mentalidade. Não, maus tratos é crime, não importa se aquela vítima é pobre, se aquela vítima tem outras questões ali, ela precisa se responsabilizar. A gente tem que... É a mesma questão que eu falei. As pessoas protegiam os homens que batiam nas mulheres. Mas todo mundo faz isso, ele trabalhou o dia inteiro. Não. Vamos mudar, parar de ser protecionistas do que não deve ser, de abusadores, de agressores. É um passo de cada vez, e para finalizar a minha fala, que é trabalho de formiguinha. Mas eu achei interessante isso, o Dr. Vanir bateu na questão da educação, e a gente recebeu aqui 2 pessoas que já levam essa questão para a educação, né? Que levam os animais para a escola, ensina isso. E você vê uma diferença gritante, né? Que o afeto que as crianças têm pelos animais e acabam levando para casa isso depois. Isso é verdade. Eu acho que a gente tem que começar de baixo mesmo, porque além de crescerem adultos responsáveis, eles chegam em casa, igual o senhor disse, e falam, não vai passar no amarelo que tá errado. Não pode bater no cachorro que tá errado, pai. Tem que dar alimento. E lembrando também que o maus tratos não é só bater, não. Você adotou um cachorro ali, não dá alimento direito para ele, não sai para passear, deixa o cachorro amarrado na corrente no fundo da sua casa, isso é maus tratos. E muita gente acha que maus tratos é só bater no animal. Não é bem por aí, né? A gente tem várias nuances com relação a tudo isso. Higiene, né? Exatamente, né? O cachorro tem que ser bem cuidado, não pode estar sujo também. Tem que dar um banho no cachorro, não pode deixar pegar doença. Falo tudo. Até do ambiente que o animal vive. Às vezes eu chego em algumas casas que... Tá no meio da sujeira toda. Como lá. Pode, né? Eles têm os animais, às vezes ficam em ambientes confinados, ou por questões, o cachorro é considerado bravo, perigoso, aí fica num ambiente confinado. Foi uma casa que eu visitei semana passada, junto com a ONG de Batatais. Limpa a casa 1 vez por semana. Isso é considerado maus tratos. Maus tratos não é só um animal... que é agredido fisicamente. O animal que não tem alimentação, água, não tem um ambiente com as mínimas condições de higiene, acorrentado em pequenos pedaços de correntes o dia inteiro, isso é maus tratos. É difícil virar essa chave. E eu falo que é mais ainda. Isso eu fiz lá em Barretos, quando eu era delegada lá. E é difícil convencer os colegas a pensar dessa maneira. A pessoa que atropela um animal e também não presta os devidos socorros, ele, para mim, cometeu o crime de maus tratos da maneira omissiva. Ele criou lá naquela questão lá de quem cria a situação de risco e não faz nada para impedir. Para mim, é maus tratos da forma omissiva.
Mas isso a gente vai, convicção jurídica, cada um pensa de uma maneira, e aos poucos eu torço para que a questão dos animais receba mais atenção. Com certeza. Doutor, com relação a todo esse assunto, a gente falou sobre as pessoas que causam maus tratos animais, possivelmente podem causar as pessoas. Quando vocês têm algum caso que chega lá, que o animal tá bem machucado, tá apanhado, acende uma luz ou alguma coisa, uma luzinha amarela e fala assim, ó, aqui pode ter pode estar batendo na mulher, pode estar batendo nos filhos, pode ter alguma coisa assim. Vocês procuram mais aprofundar e ficar de olho nessa família, vamos dizer assim, que possa causar alguma coisa? Hoje a polícia, nós temos um excesso de trabalho e com pouca gente. Então a gente hoje não tem condição de dar resposta à população, tudo que a gente queria dar resposta, né? E às vezes o estudo de um caso com mais dedicação, com mais afinco, não é possível, por quê? Porque tem vários casos, né? Você pega um investigador hoje e recebe uma determinação do delegado para investigar um caso, quando ele começa aquele caso, já chega mais 10 casos por mesmo investigador, entendeu? Então, às vezes, esse estudo, esse apanhado que estava para fazer e verificar, ele fica prejudicado pela falta de policial, pela falta de tempo. Mas o policial, com o tempo, né, ele começa a desenvolver o tirocínio, você começa a olhar a pessoa já ter alguma coisa. Mas o policial só devia sabe. É igual o pai, a mãe, o moleque tem uma mãe, sabe. Então, assim, isso às vezes acende essa luz, né? Então você vê lá um caso de maus tratos de animal, aí você vê que cara é meio agressivo. Se você for buscar a fundo ali, tá, é mais difícil, porque às vezes a mulher dele esconde a violência que sofre, mas você sabe que ele tem alguma coisa errada. Do jeito que o marido fala com a mulher, às vezes só do cara olhar para a mulher conforme, você sabe que ali tem uma submissão. Exato. Entendeu? Já é uma ordem sem falar nada, né? Agora, os animais também tem um outro lado que a gente verifica, que é a questão humana, né? O que acontece? Tem uma lei estadual, de vários municípios, tem a lei que animais de grande porte, que tem uma índole não agressiva, mas que foi criado justamente para a defesa, né? Esses animais na rua, eles têm que estar com proteção na boca. Tá? Só que, veja bem, olha como é que fez-se a lei, a nível estadual, fez-se a lei a nível municipal. Qual é a punição para isso? Se eu for para você, se você for ali, você não pode ir ali, aí você vai no contestado com você? Eu não posso, mas eu vou, não dá nada. Exato. Então, toda legislação, seja criminal, no âmbito de aplicação de pena criminal, ou uma aplicação de uma pena civil, de multa, tem que ser execuível, né? Se você pegar seu cachorro, um Rottweiler, se estiver passeando com ele, sem a focinheira dele, você vai ser multado em R$10.000, e pá, aplica a multa. Daí a pouco isso corre. Então vai andar com o cachorro direitinho e vai. É igual a gente vai às vezes no polo em algum lugar, você chega lá assim, pessoa com o cachorro faz as fezes, não tem que passar. Gente. E ninguém pega. Ninguém pega. A culpa do cachorro, claro que não. A culpa é do dono. Do dono que não pegou, exatamente. Pegou, entendeu? Então veja bem, locais que a gente vai, minha menina morava em Alphaville, quando ela trabalhava aqui, e lá é uma cultura diferente. Lá no bairro ali tem até o saquinho. A pessoa pega o saquinho ali, não precisa nem levar. E todo mundo cata as fezes do cachorro. Então vira uma coisa de cultura. Tá? Fica um lugar mais tranquilo, fica um lugar higiênico, né? Com certeza. E as pessoas, aqueles que não gostam, que tem raiva por causa disso, porque aquele que não gosta, ele acha um motivo, né? Olha, eu não gosto disso, por que isso? Peraí, mas não tem nada a ver, só achou um motivo, eu não gosto. E acaba perdendo a motivação de não gostar e passa a enxergar do outro lado, né? Exatamente. É o costume, né? É o costume. Que aí vai acontecendo e o que o senhor falou é muito importante mesmo. Existe a lei, mas e a punição? Como que não faz, tem, né? Não tem. Porque o animal às vezes está até sem guia, ele tadinho. Ele não né, o instinto dele, ele ataca um outro cachorro, mata um outro cachorro. Aí que vai, né? Aí que né? Então, assim, vai esperar acontecer o pior? Evitar é tão fácil, né? Com certeza. É o que a gente trouxe aqui, os cachorros abandonados aí na rua, e são muitos abandonados, aí eles acabam atacando alguém, aí você não sabe a quem recorrer, né? O culpado aí, no caso, é a prefeitura, é a administração pública, porque eles estão no meio, né?
Essa é a então, questão. mas assim, eu acho assim, eu nunca mexi com política, fui candidato a nada, nem sei, mas eu acho que falta uma política de conscientização do poder público, tá, de quem detém a autoridade para decidir e também das pessoas, né? Que antigamente, quando eu era moleque, a gente brincava, vai passar a carrocinha. Exato. O que faz com esses cachorros? Aí Sabão. Tinha o circo, tinha leão, tinha tigre, naquela época tinha leão do circo. Era pra alimentar o leão, aí eu lembro Riso de nervoso. Pior que essas histórias antigamente tinha essa. Mas tem isso, agora veja bem. Até desenhos animados a gente vê que passava a carrocinha, pegando cachorro, uma série de coisas. Tá, você tem que tirar o animal da rua, que o animal está numa situação de risco? Tem. Tá, mas vai fazer o que com esse animal? Tem que ter um acolhimento, né? É igual a população de rua. Eu acho que a população de rua está tudo errado. Não sou contra a população de rua. Eu sou contra a forma que ela é tratada. Né? Porque, veja bem, o ser humano, só que também tem que parar de ter preguiça de trabalhar também, porque tem muito trabalho por preguiça, né? E a gente sabe disso. E o cara trabalhar. A pessoa, aquele que não tem condição, tem problema de saúde, problema mental, que tem um problema que sai da alçada dele, vamos tratar, vamos acudir, vamos tratar. Mas tem muita gente que está ali aproveitando a situação. Encostado, né? Encostado. O animal, ele não tem essa consciência de aproveitar a situação, mas só que ele precisa também de um acolhimento, precisa de levar para algum lugar. Então, o poder público tem que pensar nisso. Em São Paulo já se criou, parece que 1 ou 2 hospital veterinário público, né? Isso é bacana, Só que tá bom, você levou o animal lá para o hospital veterinário, a nota de alta, e aí? Vai pra quê? Solta pra rua? É um problema. Entendeu? A gente já questionou tudo isso aqui também, né? Trouxemos já. Porque, na verdade, hoje que tem muito são cães comunitários, né? Onde a administração pública, ela fornece ali o básico, vacinação, castração, e a comunidade se compromete a alimentar, pôr casinha, cuidar desse animal. Ontem, inclusive, estava comentando com a doutora, eu resgatei uma cachorrinha que foi atropelada, o carro passou por cima, jogou ela longe e foi embora. Eu vou procurar ver se tem alguma imagem, tudo, porque foi uma tristeza muito grande. E ela era uma cachorra comunitária, estava até com a coleirinha, com o número do telefone, do posto, e os frentistas cuidavam dela, né? E chamava Letícia. Então, assim, só que para isso precisa cadastrar esses animais, ter um controle. Chips, né? Castração. E quando é agressivo, a lei impõe que vá para o canil, mas ele tenha uma reabilitação. Ele tem que ser adestrado. E aí, né, infelizmente, se depois de um período o cachorro não... Ressocializar, vamos dizer assim. Aí sim, por meios legais, ele pode ser eutanasiado, mas é difícil isso acontecer, porque se arruma um bom adestrador, uma pessoa que tem carisma, que sabe o que está fazendo... Sim, competente. Ressocializa o animal e ele pode voltar para a sociedade através de adoção. E a gente que mexe com bichos sabe que esses animais desse viés é a minoria da minoria, né? Não. A gente sabe muito bem disso. É um caso em essas ONGs, canis, gatis, é muito raro ter um animal não estou falando que não existe, mas é uma exceção. Entra ali, tem 300 a 3 está separado porque é agressivo. Pelo menos na minha experiência dos locais que eu já visitei. E na maioria das vezes esses que são agressivos foram induzidos, né? Sim, foram criados para serem agressivos mesmo, né? Então... Mas até na maioria das vezes acontece assim, eles são agressivos com outros animais. Mas não com pessoas. E com pessoas não. Então é onde quando a gente coloca para adoção, fala, ele tem que ser filho único, né? Ele não pode ter outro animal. Mas essa é uma questão interessante, que é o seguinte, o cachorro, que ele é criado para guarda, tá? O adestramento dele não é de agressividade, é de proteção. Exato. Exatamente. Porque ele vai agredir quando houver algo que está violando ou o território dele ou aquela pessoa que ele protege. Exato. Então, mesmo esse cachorro não é um cachorro agressivo por natureza. Sim. Ele convive. Verdade, é isso mesmo. Tanto é que os cachorros... Cachorro de rinha, né? A gente vê, assim, eles foram mesmo... criados ali para matar. Foi para instigar. Mas com pessoas, eles são dóceis. Sim. Então, eu acho que precisa mesmo, assim, né, olhar com um olhar mais
carinhoso e ter políticas públicas efetivas, porque não adianta criar, falar, criou, fez, aí não colocar aí, né, disponibilizar isso para a comunidade. Então, falta um pouquinho de amor num todo, né? Exatamente. A gente trouxe aqui, logo no começo, o Dr. Moisés, né? Que ele é responsável, um veterinário que cuida de animais exóticos. Eu queria com o senhor, com relação a isso, tráfico desses animais, você chegou a ver? Já chegou a ver tráfico de cobras, de lagartos? Já Aqui muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Isso ocorre mais nas regiões norte do país, que tem mais que a fauna é uma fauna mais diversificada, né? Uhum. Então tem muito disso aí, tartaruga, papagaio, essas coisas, mas aqui é muito pouco, né? Embora eu acho que qualquer tráfico de animal tem que ser combatido, né? Seja ele um animal silvestre, um animal doméstico, tudo é vida, né? E a vida tem que ser entendida como vida, né? Olha só, é igual a vida do branco, do negro, do índio, é tudo vida, gente. Não é uma vale mais que outra, não vale. Não vale. Não tem valor, tem dignidade. Com certeza. Doutor, e quando acontece assim no caso uma prisão por crime de maus tratos e às vezes não tem para onde levar o animalzinho, como que a Polícia Civil procede? Tem alguma parceria com uma associação, com Agora, Maísa, é hora de te agradecer. Essa pergunta... Na verdade, depois eu ia me colocar à disposição e ia ficar comigo. Agora eu fiquei vermelha. Eu estou te falando o que você já fez, tá? Porque, veja bem, a legislação é bacana, ela até dá ao delegado de polícia essa possibilidade de tirar o animal daquele tutor e passar para outro, entendeu? Isso é atribuição legal do delegado de polícia. Então, o delegado que vai atender ocorrência e vai analisar, se entender que tem que tirar, vai tirar sim. Tá? Seria como se fosse um juiz da vara de defesa do juventude tirando o filho de uma família e passando para outra. Então essa seria uma comparação meio esdrúxula, assim, mas é da mesma forma. Né? O delegado chega, entendeu que aquele animal está sendo maltratado, e vai tirar, tá? E vai tirar mesmo, porque a lei assim determina, e vai colocar em outro local. Qual é o outro local? É onde eu falo para vocês que as estruturas ainda não estão boas. É onde o doutor Juliano faz contato com a doutora Maísa, faz contato com a ONG de Batatais. Por quê? Porque a gente precisa desse local para colocar. Tá? Porque não adianta, peguei o cachorro, vou lá pra minha casa, nossa, mas lá em casa tem 2, 3 cachorros, daqui a pouco não tem como fazer, então tem que ter estrutura. Essa estrutura que está sendo criada e precisa ser criada é mais ou menos o que a doutora Juliana tem na DDM, da Rede de Apoio das Mulheres. Tá? Porque a polícia, na verdade, nós trabalhamos com o direito penal, que é a última rácio. A aplicação da lei penal é a última. Quando falha todos os outros ramos do direito falham, aí você aplica a lei penal. Né? Falhou lá o direito civil, o direito de família, o direito comercial, falhou tudo. Aí o cara cometeu o crime, aí aplica-se. Por isso, o direito penal é a última rácio. Né? Nessa questão, também a polícia é a última rácio. Só que a questão é tão envolvente, é tão junto que não tem como você separar uma questão policial de uma questão social, de uma questão psicológica, de uma questão de trato, entendeu? É muito difícil isso. E por isso que todas as autoridades, todos os serviços públicos, sejam eles estaduais, municipais, federais, tem que ter uma rede e tem que se conversar, senão não funciona. O trabalho conjunto ele é essencial, né, para a efetividade do que a gente quer, né? Então eu sempre falo, não adianta eu falar, eu faço, só ele faz, isso não existe, né? Eu não faço nada sem vocês, sem o veterinário que vai atender, às vezes de madrugada, né? É multidisciplinar, né? A protetora que vai acolher, vai dar o lar temporário. A pessoa que mesmo não podendo fazer nada disso, tá lá nas redes sociais compartilhando uma postagem, porque às vezes eu não posso, mas um amigo meu em comum ali vai ver essa postagem e vai... Então é uma rede. É uma rede muito importante, né? Então... eu estou sempre à disposição, o senhor sabe, né? Assim, eu faço da causa assim, minha vida, tanto é que me especializei em direito animal, eu advogava para a área trabalhista e civil e cada dia mais está ficando de lado. Doutor, em 2019, numa palestra lá na OAB, na Casa da Cidadania, que o senhor compareceu, né, com o delegado Bruno Lima, uma palestra que foi linda, foi o primeiro
o primeiro evento falando sobre direito animal. Eu presidi a comissão na época. Eu tinha pedido para o delegado Bruno Lima ajudar a gente nessa questão de ter pessoas aqui, né, para poder dar um apoio. E o senhor prometeu, né, que disponibilizaria uma equipe para apoiar a causa animal quando houvesse maus tratos. E cumpriu com excelência, né? Eu não posso nem falar mais nada, porque assim, não teve uma vez, às vezes, de férias, coitado, eu mando mensagem pra ele. E ele, doutora, eu não tô em Franca, mas fala com tal pessoa. Eu queria saber do senhor, se existe uma perspectiva, assim, o senhor falou que falta pessoal, né? Mas o que poderia ser feito para a gente ampliar essa rede? O que a sociedade pode fazer também para colaborar? E tanto dentro, né, na área do senhor, na Polícia Civil, ou como fora mesmo, assim, nessa rede de ajuda? Mas a Polícia Civil, vou te dar um dado para vocês aqui agora, que é até assustador. Em 2002, 24 anos atrás, né, 22 anos atrás, a seccional de polícia contava com 560 policiais. A seccional tem 17 cidades, 31 unidades, então a área que a gente está atuando, está gerenciando. 2024, eu tenho menos de 200. Nossa, caiu para mais da metade. Bem menos da metade. Tá? Veja bem, eu preciso de 560 hoje? Não preciso. Tecnologia, computador. Antigamente, para que nós, delegados de dinossauro, levássemos os inquéritos ao fórum, a gente pegava 30 inquéritos, que o volumão punha na viatura e ia lá no fórum. Olha, a doutora Juliana, dá um toque no computador, já vai o inquérito embora. Então a tecnologia ajudou muito, né? Mas nós tivemos muitos anos sem concurso, tá? Foi por isso que a Kevin do Juizão falou, eu prometo fazer o que eu posso, eu só não tenho como criar uma unidade só para isso, porque eu tenho toda uma gama de crime a ser apurado. E eu continuo com isso ainda. Eu continuo prometendo que toda vez que vocês me procurarem, eu vou designar um delegado, uma equipe, para imediatamente tomar providência. A gente brinca lá que desde a Juliana, que é a nossa caçulinha de delegada aqui, até o doutor Eduardo, que seria o nosso vovô de delegado aqui, que é um dos mais antigos, são pessoas envolvidas com causa animal. Entendeu? O Eduardo, aceitei aquele jeito dele, bacana pra caramba, assim. Ele foi atender um caso uma vez de Maria da Penha. Isso faz muitos anos. Chegou lá, o cara deu uns tapas no mão, mas meteu uma faca no cachorro. Falei, rapaz, agora você tá preso. Quer dizer... Prendeu, cara. Prendeu. Então, assim, ainda bem que os nossos policiais hoje estão tendo já essa visão e já esse lado de proteção, né? Isso é muito bom. Às vezes sobrecarrega. O doutor João essa semana ligou, eu tô falando, pega a equipe, se a equipe sua estiver engajada com outra coisa, me fala, eu te passo outros policiais, você vai e faz. Tá? Mas nós vamos fazer, nós vamos dar toda a assistência. O ideal seria se a gente tivesse condição de montar uma equipe só para isso. Setor, tá? Um setor só para isso. Hoje eu tenho dificuldade, hoje eu preciso montar na DIG um outro setor de homicídios, né? Que é hoje o crime mais bárbaro que tem, um homicídio, que complica muito, né? Eu não estou tendo. Com esses concursos agora, esse concurso vai me ajudar um pouco, vai ajudar bastante mais com escrivães, mas investigadores que tratam mais a questão da rua, viram menos. Mas o concurso que está em andamento, né, eu recebo um pouco mais. Então nós estamos acreditando aí que ano de 2025 a gente consegue dar uma estabilizada no número de policiais. E ó, doutor, eu já me coloco à disposição para o setor de animal, para o setor de homicídio. Opa! A doutora quer sair da DDM. É que ela é da DDM. Já me coloco à disposição. Se tiver espaço, doutor. Aproveitando o assunto, né? Não, mas assim, quem entra na polícia, a doutora entrou e já a cachaça já tomou conta da veia. Polícia, eu falo que é o melhor serviço que a gente tem. Ela é frustrante. Ela judia, eu falo, judia da gente, mas a gente ama. Às vezes é frustrante, às vezes o policial faz um trabalho muito grande, chega lá, o juiz absolve e tal.
esquece, faça a tua parte. Né? Eu trabalho muito com a parte, com a minha obrigação. A minha obrigação é ter investigação, ter o relatório do inquérito, até mandar para o Ministério Público um caso perfeito e bom. Essa é a minha parte. O que vai acontecer daí para frente não é minha responsabilidade, embora eu tenha que fazer um bom trabalho aqui na investigação para que o promotor tenha condição de fazer uma boa denúncia e o juiz tenha a base de fazer a condenação sólida. Né? Porque mesmo a condenação do juiz sólida, ela pode ser revista nos tribunais. Então tem que ser um trabalho muito bem feito. Né? E frustra. Por quê? Porque temos a aplicação da lei, temos os entendimentos da lei, temos os fatores que não vamos nem falar aqui, né? Às vezes 100 gramas de maconha com uma pessoa é tráfico, 1 quilo com outra pessoa é uso, tadinho. Então, assim, é complicado. Mas só que eu falo muito pro policial, não façam parte da ocorrência. O que é isso? A doutora, quando vai atender um caso, por pior que seja o caso, por pior que o marido tenha feito com a mulher, ela não pode se envolver emocionalmente naquilo, embora ela por dentro vai estar se arrebentando. Porque se você faz isso, você perde a racionalidade de resolver a questão. Entendeu? Então o policial não pode envolver, senão ele faz parte da ocorrência. Aí ele não serve mais para acabar de acertar aquele caso. Tá? Vamos procurar punir, levar ao extremo da lei, mas sem fazer parte da ocorrência. É isso que eu ia perguntar, porque você vai num caso, né? Chega lá, você tem certeza que a pessoa é culpada, você fez a investigação, tem provas de que ela é culpada e ela é absolvida. Como lidar com isso depois, né? Porque você tem ali, pelas questões da lei e tudo mais, você sabe que a pessoa é culpada, mas ela foi absolvida. Você não pode levar isso pro coração, levar para porque senão você tem que zerar e começar um caso novo, né? Começar, porque senão não segue. Aí o policial tem que fazer o seguinte, fazer um exame interno. Você fez tudo que você tinha que fazer naquele caso? Fez. Você julgou, mandou todas as provas que você tinha? Mandei. Fez sua parte. A outra parte é do promotor, é do juiz, é do tribunal do júri, entendeu? Às vezes o defensor, o advogado vai usar artimanhas da lei, e tem muita brecha na lei, a doutora sabe disso, entendeu? Isso tudo, o policial não tem que pegar e fez sua parte. Às vezes, o bandido ganhou, essa vez o bandido nunca ganha, né? Nunca ganha. Ali na frente vai acontecer. Nunca ganha. Né? A polícia nunca perde. Pode não ter pego agora. Eu, quando trabalhei na Disney em 98, 99, tinha um nigeriano aqui que nós ia atrás dele, uma vez ele catou, o tiro é muito grande, forte, ele catou, jogou um pouco de cocaína dentro do vaso e batendo nos tiros e tal, e que deu descarga lá, a materialidade foi embora. O pessoal, doutor, esquece. Passou um mês, nós prendemos ele de uma forma inusitada. Ele estava com a cocaína, e o Jair, escrivão nosso hoje, estava de bicicleta, de madrugada aí, de bicicleta. O Jair foi pro meu lado, o que eu faço? Falei, Jair, atropela ele de bicicleta. Aí o Jair atropelou ele de bicicleta, aí deu tempo de chegar e pegou a droga com ele, prendeu. Aí foi preso. Foi preso. Tá vendo? É só não ter pressa. Só, calma. Só não ter pressa. A polícia perdeu, não perde. Uma hora vem na mão. Meu Deus, tem que ter um equilíbrio. Exatamente. Porque eu, quantas vezes nesses resgates me dá vontade de dar uma maciada na cara da pessoa. Aí você causa... Daqui a pouco só você. Exatamente. Aí em vez de sair É complicado, porque às vezes em tiroteios, isso aí às vezes a gente participa de alguns, eu já participei de alguns. Você, quando não bate no tiroteio, você tem o cara atirando em você e você atirando no cara, né? Se o cara te acertar um tiro, ele não vai parar de atirar em você. Se você acerta um tiro no cara que ele se sinta, ele para, tá? Então, se você for no ímpeto você continua e mata o cara. Mas não, você cessou a injusta agressão, para. É difícil. E na realidade, nesse caso é bom que não atira pra matar, né? Atira pra desarmar ele, na realidade, ou pra ele parar. Eu falo que a polícia nunca atira pra matar. Mesmo que a polícia veja a cabeça, ela atira pra defender. Ou ela tá se defendendo ou defendendo alguém. Exato. A morte do cara é o evento que o cara ele provocou. Exato. Entendeu? Negócio de matar não tem... Meu consciência tranquilo, sossegado, cara, você é tranquilo, tá? Eu nunca atirei para matar ninguém. Atirei para me defender, para defender meus colegas policiais, para defender a própria sociedade. Com certeza. E se precisar fazer, farei de novo. Não, eu falo que, na verdade, por forma diferente do bandido. O bandido atira nem para se defender, para matar mesmo. E é onde eu falo da covardia deles. Exatamente. Porque a hora que eles veem que acaba a munição, vários casos que eu tive quando estava em São Paulo, começo de carreira, acabava a munição, o cara ajoelhava, punha a mão para cima, senhor, tô desarmado, senhor. Até então não, né? Até então tava tirando pra onde podia. Entendeu? Aí você pega o cara, algema, prende, aplica a lei e boa.
Tem que ter um equilíbrio, porque nessa hora dá vontade de dar um... Exatamente, mas... Doutora, quando você leva uma mulher vítima de agressão para o acolhimento, e se ela tiver um cachorrinho, um animalzinho, que é muito apegada, tem um espaço para eles? Então, eu não tive experiência ainda sobre isso. Eu sei que na casa da mulher vitimizada, ela tem um espaço para levar os filhos. E eu acho provável que eles recebam animais, mas eu não tenho certeza. Mas eu já tive experiência de fazer o ex-companheiro, né, o agressor, devolver o animal. Isso aí, a gente que gosta de bicho, né? Não hesita, chama ele e eu mesmo converso pessoalmente. O cachorro tal hora, em tal lugar. Isso aí eu já tive, porque é muito recorrente não devolver o cachorro da mulher. Não é porque gosta, é porque quer pizinhar, né? Mas eu vou procurar saber sobre essa informação aí, se tem um espaço para acolher o animalzinho. Eu tenho uma história legal que aconteceu no plantão. Era uma criancinha que foi achada e chamou o conselho tutelar. Aí uma das conselheiras, a criança foi encontrada, ela com um animalzinho, com um cachorrinho. A conselheira tutelar que foi atender a ocorrência, nos ajudar, ela deixou levar o animalzinho para onde a criança ficaria de modo temporário. Não sei se seria qualquer conselheira, mas é legal ver pessoas que já têm essa sensibilidade, né? Até porque, assim, eles fazem muito bem, né? Pro psicológico. Ajuda muito. Ajuda muito. Ela falou assim, eu não posso deixar seu amiguinho aqui sozinho. Servindo meu cachorro. Bacana. A gente vê que existe muito atualização com relação. Hoje em dia a gente sabe que na separação, né, agora existe a questão da guarda, né? Sim. E aí, pensão. exatamente. E se um não quiser devolver o cachorro, aí pode executar e chamar a polícia com relação a isso? É uma questão não. Eu, no caso, eu tô falando de um agressor, né? Sim. Um agressor... O delegado só pode tirar o animal de uma tratos. pessoa se aquela pessoa estiver agredindo o animal. Certo. Tá? Aí é uma questão que a lei já determina. A pessoa está agredindo o animal, independente de ser o dono ou não ser dono, vai tirar. Agora, essa questão de... Aqui, às vezes, o casal gosta do animal. Exatamente, sim. Entendeu? O animal seria bem tratado pelos dois. Aí tem que entrar com a ação. Isso, civil, porque é considerado ainda um objeto, né? Um bem. Para o direito penal, o animal é um bem. Então, precisa... É questão civil mesmo. Direito das coisas. Exatamente. Mas, na verdade, nesses casos que eu dei de família. Geralmente o cachorro é da mulher. Sim. É da mulher. Aí quando o cachorro é da mulher, eu converso. Geralmente, gente, uma simples conversa com a polícia. Ah, não é? Eu não sei se eu tenho cara de brava. Não sei, mas a minha conversa resolve. Nossa, pelo amor de Deus, eu falo levar meus 14, mas ninguém ia querer levar meus 14, né? Então... 17, né? Tem. 14, exatamente. 14 porque meu filho não deixa mais, né? Então... Mas aí... Com certeza. Doutor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, trouxesse aí uma informação para o pessoal aí que está ouvindo a gente, com relação tanto à questão animal e também com relação à polícia em si, que está aí para ajudar todo mundo, com certeza. Né? Olha, a Polícia Civil é uma instituição centenária, né? Ela evoluiu muito, está à disposição da sociedade. Nós temos várias formas de acionar a Polícia Civil, tem outra foi no 97, nós temos a própria delegacia eletrônica e qualquer computador, tablet, você consegue fazer uma ocorrência, registrar. Então hoje a pessoa não tem que ir na delegacia, né? Às vezes não tem nem como ir, mas tem como fazer o registro. Esse registro é repassado aos policiais. E nós atendemos todos os tipos de crimes, né? Qualquer crime aconteça, desde um crime de prefeito do Clarim Branco, de uma organização criminosa, até uma contravenção penal de menor importância, que seria uma ameaça, alguma coisa pequena, né? Nós cuidamos de crimes específicos também, que são crimes contra animais, são crimes contra os idosos. Nós estamos hoje, até sexta-feira, numa operação policial, essa do estado inteiro, também do Ministério da Justiça, a nível federal, uma operação de combate aos crimes contra os idosos, né? E é muito importante que os idosos saibam e que as pessoas também que cuidam dos idosos saibam que os idosos têm os seus direitos. Têm os seus direitos. Se a voz dele é baixa por causa da idade, nós vamos amplificar com a atuação da polícia, né? Então eu coloco a polícia à disposição de todos, né? Todos os delegados
que trabalham com a gente, né, que são nossos companheiros de trabalho, que nos auxiliam, tem essa consciência, né, tem essa visão, os policiais também, os demais investigadores, escrivães, os agentes policiais, as outras carreiras também que compõem a nossa força de segurança pública, têm essa visão. E em Franca nós temos uma equipe pequena, tá? Mais competente, muito competente. E estamos à disposição, senhores que precisar, tem contato a qualquer hora. E nessa questão de animais, eu prego muito respeito, né? Eu acho que tem que ter respeito, independente de raça, cor, sexo, de religião, o que for, respeito. Animal, ser humano, respeito, né? Fora do respeito, nós não temos qualidade. Com certeza. Doutora, e com relação à DDM, né? Está aberta, né, para as mulheres podem fazer as denúncias, estão aí, e tentar sair, às vezes, desse ciclo, né? Se está sofrendo ali, tentar uma força para sair, porque não é certo isso. Se tá acontecendo alguma coisa que está te prejudicando, aquilo ali não é para você, você tem que ver, tem que pensar em você, pensar em filhos, no caso, aí na família em si, porque aquele troglodita que está ali não é uma pessoa certa para você. Sim, o recado final é, se causa sofrimento, se causa algum tipo de distúrbio psicológico, não é amor, não é um sentimento válido, não é um relacionamento saudável, e é violência. Quase sempre é violência. Violência verbal, física, psicológica, sexual, violência moral. E nisso, aqui no município de Franca, eu, como delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher, coloco-me à disposição para combater qualquer tipo de crime no contexto de violência doméstica contra a mulher, e digo que lá nós estamos de porta aberta para o acolhimento, de portas abertas para o acolhimento, e não só para isso, para os devidos encaminhamentos. Tenha coragem, você não está sozinha, e sempre denuncie, população. A responsabilidade é de todos nós. Com certeza, mas é isso. Maravilha, Maravilhoso. Né? Foi excelente mais uma vez, esclarecedor. A gente bate papo, a gente conversa, a gente dá risada, às vezes, do que é sério, né? História de polícia antiga. Exatamente. Muito. Gente, muito obrigada. Foi uma delícia, sabe? Foi excelente. Eu só tenho a agradecer por todo o trabalho que vocês fazem, que a Polícia Civil faz para a causa animal, para as mulheres, para a sociedade num todo. E essa contribuição de ter tirado um tempo hoje para vir aqui, poder mostrar, né, para as pessoas como que funciona, contar os casos, ver que vocês são pessoas como qualquer um. E estão ali, né, para poder ajudar. O intuito é esse, né? Tem que desmistificar muita coisa em relação à polícia, né? A gente tem medo, que não quer ir, que não quer fazer. Então tá aqui, gente. Eles são pessoas como todos nós e fazem um trabalho incrível que deve ser muito valorizado por todos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Essa questão, mas só para complementar, antigamente, quando a gente era pequeno, o pai e a mãe, se você fizer isso, eu vou chamar a polícia. Meu irmão tinha medo. Então, mas eu presenciei uma vez, assim, que eu virei delegado, eu estava perto de uma senhora com um filho, e ela sabia que eu era delegado. Ele é delegado, se você fizer coisa dela, chama a polícia. Eu falei, não, senhora, se você fizer coisa dela, sua mãe vai te corrigir. A delegação não é da polícia. Você não tem que ter medo da polícia. É verdade, você não tem que transferir a responsabilidade, né? Exatamente. Eu tinha medo do homem do saco, né? Eu também. Na Viradora eu também tinha medo. Minha avó... A loira do banheiro. O homem do saco levava embora, era um problema, sério. Mas a polícia sempre usaram aí certo, né? Vou chamar a polícia. A polícia não pode, realmente, né? É uma brincadeira que depois, né? Acaba crescendo com medo. É bullying contra a polícia. Né? Mas é ótimo. Minha sobrinha estava na praia, eu fiz questão, minha filhada, de mostrar para os policiais, falando, vamos lá cumprimentar o policial, não precisa ter medo não, vai lá. E os policiais sempre sorridentes, cumprimentando para saber que não tem nada, que não é, que estão ali para ajudar a população e para proteger na realidade. Né? É isso aí. Certo? Tem recado? Não, hoje não. Logo tem. Logo tem. Então tá bom. Valeu, mas obrigado, doutor, pela participação. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. E para você que acompanhou a gente, muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê.